Você já viu o contrato de um piloto de Fórmula 1? Estou perguntando isso porque a gente fala direto de contratos aqui, mas a gente nunca viu. Pois é, porque hoje eu vou te mostrar um, ou melhor, dois. E os dois são de brasileiros, os dois de tricampeões. Ficou fácil de adivinhar? Vamos mergulhar por um mundo de coisas muito particulares e várias delas confidenciais. Quanto ganham? Podem usar carro da firma, levam alguma coisa também de presente, tipo, sei lá, o Leclerc ganhou uma Ferrari? Sim, ganhou. Eles podem ter seus patrocinadores, podem usar roupa que não seja do patrocinador. Quem fica com o troféu tem bônus por vitória, pontuação. E as despesas de viagem? Quem paga? Tem até cláusula dizendo que a equipe tem que dar para o piloto um carro de Fórmula 1 se ele vencer o campeonato. E já deu discussão na justiça por causa disso. Eram os contratos hoje que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá. Mas antes, este vídeo é patrocinado pelas roupas tecnológicas da Insider. Final de ano, verão, calor, presente para você comprar para você mesmo ou para os outros. E no calor que faz aqui, nada mais legal que gravar esse vídeo com esse monte de luz ao meu redor, usando uma tech t-shirt da Insider, que tem tecnologia anti-odor, que desamassa no corpo, tem uma enorme gama de cores para escolher. Eu, por exemplo, obviamente, neste calor não estou usando aquele agasalho hoodie, aquele canguru que eu ganhei deles, porque, né, sou filho de Deus, mas aquela cor verde-oliva eu simpatizo demais. Gosto também muito desta aqui. E você pode dar de presente, então, para você, para quem você gosta, usando o meu cupom neste fim de ano, Splash and Go 15% na minha mão é mais barato. Para você ter uma ideia, a primeira dama comprou usando meu cupom, minha mãe comprou usando meu cupom, que bom, porque o patrocinador fica feliz, e você pode comprar usando meu cupom. Fim de ano, fica bonito, vai na ceia de Natal, de Réveillon, neste calor, fica inteiro, fica bonito, fica na estica, como ela costuma dizer, a noite inteira, e já começa 2025 com aquele guarda-roupa em cima da pinta. Acabando aqui então, deixei fixo no primeiro comentário deste vídeo e também aqui embaixo na descrição o link para você já ir para o site da Insider e quebrar essa para mim, já que eu tô quebrando uma para você. Beleza? Então é isso. Seguimos. Primeiro de tudo, os disclaimers. Este é um mundo coberto em segredo, então nem sempre a gente sabe exatamente a letra do que está escrito, a não ser nos casos dos contratos que eu vou de fato te mostrar no final e deixar o link para você conferir na íntegra, se quiser ler inteiro. Só que com o tempo a gente vai adquirindo experiência, conseguindo cruzar informações, perceber nas minúcias, nas entrelinhas, o que foi dito, o que não foi dito. E claro, de vez em quando alguém sai dizendo cobras e lagartos, expõe o caso todo para a televisão, para a imprensa. Mas como eu estou explicando, é uma ciência meio de dedução, inferências, palpites, cruzando com a informação do que fizeram com o outro no passado e etc. De toda forma, não menos fascinante por causa disso. Antes de tudo, naturalmente, sua maior curiosidade: salário. Quanto ganha, afinal de contas, um piloto de Fórmula 1? Bom, sabe aqueles rankings que você vê circulando por aí? Fulano começa nesse, vai nesse, e acaba lá com alguém de uma equipe pequena? Como eu mesmo acabei de dizer, é um mundo cercado de segredo. Então não dá para confiar nesses rankings de Instagram de que o Verstappen ganha 60, e o Hamilton ganha 50, e o Alonso ganha 40, e o Leclerc 38. Porque pouquíssimas pessoas conhecem os detalhes de todos. Embora haja quem sabe sim, e a gente vai falar disso no final do vídeo. É o chamado painel de reconhecimento de contratos e foi criado pela FIA justamente para impedir contratos sobrepostos. Mas calma, vamos falar de salário. Um piloto de Fórmula 1 normalmente entra ganhando, recebendo de salário, de 500 mil a 1 milhão de dólares. Mas quem, por exemplo? Por exemplo, um Alexander Albon da vida, quando era piloto da Toro Rosso, que depois virou Vicarbi, etc. Ou um cara como Joe, Liam Lawson, Oliver Bearman.
Ah, mas fulano e fulano são pagantes. Sim, mas você concorda comigo que o cara tem que receber alguma coisa para viver. Esses valores são efetivamente o que vai para pagar o supermercado do cara, o aluguel, etc. Então, naturalmente, todo mundo ganha alguma coisa. Começa aí e vai subindo, mas muita gente não ganha aquela grana toda dos superstars, com Hamilton, Verstappen, Alonso, Leclerc, etc. Exemplo disso foi quando Hamilton cruzou a pista no Qatar, lembra, no ano passado? E a FIA elevou a multa para algumas coisas para $1 milhão. E aí Kevin Magnussen veio e disse: olha, é muito bonito, mas eu só gostaria de avisar que se for comigo uma multa de $1 milhão, eu não apareço nunca mais. Ou seja, não paga. E ele aproveitou para tirar uma onda e dizer: alguns aí é só abrir mão do relógio, mas eu não pago. Porque a gente sabe, pilotos como Sainz e Leclerc, os dois da Ferrari inclusive, os dois sofreram tentativas de assalto na Europa não faz muito tempo, andam frequentemente com €2 milhões pendurados no braço. O salário, por sua vez, tem um percentual fixo e tem uma parte que varia de acordo com desempenho. Mas como assim? Estou falando de pontuação, vitórias, pole positions, pódios. E aqui uma coisa engraçada: o piloto, quanto mais famoso, vitorioso e etc., maior tem o seu fixo. Mas a mesma coisa não acontece na mesma proporção com relação ao variável. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, há pilotos que numa situação de fragilidade contratual topam receber um fixo menor, apertam a mão no variável mais alto, como por exemplo uma pontuação vai render mais para ele, porque o cara não está muito prestigiado ou não tem um poder de barganha muito forte, e a equipe não tem toda essa fé de que marcará muitos pontos. Então pensa, te paga um fixo menor, suba o valor por pontos e beleza. Quer um exemplo disso? Todo mundo diz que o fixo de Fernando Alonso em 2023 era baixo e seu valor por pontos era alto. E ele marcou um monte de pontos no ano passado. Então deve ter recebido uma baita de uma grana. Mas o Alonso topando ir por um fixo baixo, lembre-se que ele acertou durante um final de semana seu contrato com Lawrence Stroll quando descobriu que não ia ficar lá na Alpine. Lembra? Pois é. E, fazendo um ajuste aqui, descobriu não, né? Quem descobriu foi Otmar, porque ele comunicou à Alpine que estava saindo fora. Exemplos famosos dessa história de bônus por pontuação, um deles inclusive eu já contei em pequenas grandes histórias, de Kimi Raikkonen em 2012 e 2013, quando ele acertou um valor de $50 mil por ponto e no acumulado dos 2 anos fez mais de 300, levando a bolada de $19,5 milhões só de bônus. O que acabou, como eu comentei lá naquele vídeo, levando a equipe a quase falência. Outro exemplo famoso foi o de Nelson Piquet, que no podcast do querido Thiago Alves, o Pelas Pistas, contou que saiu da Lotus no final de 89 para assumir a Benetton em 1990 e negociou com Flávio Briatore um fixo baixo, mas um valor por pontos e um valor por posição no campeonato. E com 2 vitórias no final da temporada, mais um monte de pontos que somou ao longo do ano, conseguiu ser terceiro no campeonato, atrás apenas de Senna e Prost, e levou com isso uma bolada, deixando o Briatore pistola. A pontuação pode influir não apenas nos bônus, mas também na situação contratual. Como é o caso, por exemplo, todo mundo diz, embora não tenha lido preto no branco, que acontece com Sérgio Pérez. Aparentemente é uma disposição no seu contrato dizendo que ele não pode ter menos do que 50% dos pontos de Max Verstappen. E no momento em que eu gravo esse vídeo e o campeonato ainda não acabou, ele tem 38%. Ah, mas o que acontece? Ele recebe só dinheiro a menos? Não. A equipe pode decidir cumprir ou não o contrato, mantendo Pérez em 2025, se achar que deve. Se achar que não deve, não está obrigado a pagar nada, ou está obrigado a pagar bem menos de multa. Digamos que o Pérez tivesse uma multa rescisória de R$100 milhões e não cumprindo com a sua parte no contrato, eu tenho que pagar só metade, ou 1/3, ou 10%. O contrário também acontece. Há cláusulas de desempenho para a equipe, que se estiver abaixo de um determinado patamar esperado, normalmente posição nos construtores, libera o piloto de assinar com quem quiser e não ter que pagar multa. Quando uma equipe muito importante começa a ir não tão bem ou muito mal e tem a bordo de um dos seus carros uma estrela, é comum que o cara acione esta cláusula e
puxando o pino da granada, possa sair. Foi isso que aconteceu com Lewis Hamilton na sua ida para a Ferrari, que vai acontecer no ano que vem? Todo mundo diz que não. O que se sabe é que Hamilton tinha um contrato de 1+1 ano, que ele tinha que exercer a opção de ficar. E a explicação para que haja esse contrato de 1+1 ano depende do ponto de vista. Tem quem diga que a Mercedes só ofereceu 1+1 ano para Hamilton porque via a chegada de Antonelli. E tem quem diga que Hamilton que quis assinar 1+1 e depois possivelmente mais um, porque era ele que não sabia se queria continuar correndo na Fórmula 1. A verdade, como a gente não leu os contratos e vai demorar para ler, deve estar em algum lugar aí no meio. Os contratos de Fórmula 1 não falam apenas de duas obrigações: eu pago, você pilota. Tem mais coisas envolvidas. Porque uma das funções do piloto é fazer aparições, os compromissos com patrocinadores, chamado meet and greet. Aparecer, dar autógrafos, sorrir, tirar fotos, autografar bonés, ficar no evento meia hora, sorrir, dizer algumas palavras e cair fora. Pois bem, os novatos têm que comparecer mais ou menos uns 60 eventos por ano. E os figurões normalmente vão impondo cada vez menos aparições, porque todo mundo diz é um saco fazer isso. Nessas situações, e na verdade no geral, a equipe pode negociar e impor algumas restrições com relação à aparência do piloto. Barba, tatuagem, penteado, cor do cabelo e etc. que ela ou os patrocinadores entendam que não agrega para a imagem que eles querem passar. Mas os contratos têm disposições mais inusitadas do que isso. É razoavelmente comum a cláusula que prevê que o piloto ganha de presente o carro com que ele venceu o campeonato. E nem sempre a equipe está disposta a de fato entregar. Isso aconteceu com Jenson Button e o carro da Brown de 2009. Mas não foi culpa de Ross Brown, e sim da Mercedes, que comprou a equipe. Apenas 3 chassis foram feitos: do Barrichello, o do Button e um reserva. A equipe no final do ano, a gente sabe, foi vendida por Ross Brown para a Mercedes, que tinha já fornecido motores ao longo do ano. E quando o Button procurou a Mercedes e falou: escuta, quando eu vou receber meu carro? A Mercedes disse: então, isso é com o Ross Brown, eu comprei a equipe e não tenho nada a ver com isso. Deu o maior bafafá e o caso foi parar nos tribunais, e a Mercedes acabou tendo que entregar o carro para ele sim. Ah, e o carro do Senna, aquele que está no instituto? Aquele ali foi uma situação diferente. Não estava previsto no contrato, mas Senna tinha feito uma aposta com Ron Dennis: se eu ganhar em Monza, eu quero o carro. Senna venceu em Monza com aquela McLaren, na casa da Ferrari, e ficou com o carro de presente. Mas há outras coisas que podem constar nos contratos que são inusitadas, como por exemplo, em 1989 Nigel Mansell foi pilotar pela Ferrari, e ele impôs no contrato que o carro reserva sempre seria dele, e não de Berger. Mesmo que Berger fosse piloto na equipe desde 87. Isso funcionou em 89, mas Berger foi para a McLaren e de lá veio Prost. E Prost, àquela altura já tricampeão, provavelmente não ia aceitar ficar sem o carro reserva. O que teve que fazer a Ferrari então? Chamar Mansell e dizer assim: veja bem, está no contrato, eu te prometi isso, vinha cumprindo, tá tudo certo. Só que vem vindo um cara aí que vai ficar com esse privilégio. Nós vamos ter que mudar o nosso contrato. Mansell topou com a condição de receber uma grana e uma Ferrari de Fórmula 1, que a Ferrari aceitou dar e ficou com ele até pouco tempo atrás, quando ele vendeu no leilão. E será que um piloto de Fórmula 1 recebe um carro da firma? Sim, recebe. Mas calma, não é o que você está pensando. No caso, não é que necessariamente ele recebe um carro da firma, mas é claro que se ele negociar, a equipe vai ter que pagar. É o caso, por exemplo, de Leclerc, que tem duas. Aquela preta, bonita, que já apareceu em várias fotos, e uma puro sangue, aquela SUV da Ferrari, que ele usa, sei lá, para ir no supermercado lá em Mônaco. Fernando Alonso recentemente recebeu um Aston Martin Valkyrie, e é famosa a história do primeiro contrato de Alesi com a Ferrari, que ele inclusive negociou com a ajuda de Nelson Piquet, em que ele impôs que ia receber X milhões de dólares, tanto por pontos e uma Ferrari F40, que a Ferrari deu, e que ficou com ele bastante tempo, até que ele vendeu para custear a carreira de seu filho, Juliano Alesi, no que eu acho que foi um dinheiro mal gasto. Outra coisa crucial que pode ajudar, mas também às vezes atrapalha, são os patrocinadores. Porque a equipe tem os dela, o piloto pode e frequentemente tem os dele.
E a primeira coisa é que os conflitos têm que ser harmonizados. Portanto, eu, ADM, patrocinado pela Insider, poderia ter um logo da Insider no meu capacete, contanto que a equipe não tivesse patrocínio de, sei lá, uma concorrente, entendeu? Além disso, há espaços que são da equipe, há espaços que são do piloto. Normalmente, o capacete é do piloto, ainda que leve patrocinadores também da equipe, mas são zonas demarcadas, e o macacão é que fica com o time. Mas isso varia de caso a caso. Se você voltar no passado, por exemplo, você compara os macacões, ou macacãos, de Senna e Berger, e vai ver que o do Senna tinha patrocinadores pessoais seus. Você também percebe essa diferença nos capacetes de Max Verstappen e Sérgio Pérez. O do Verstappen tem o patrocínio de empresas holandesas, o do Pérez tem patrocínio de empresas mexicanas. Não é obrigatório, claro que eles podem ter patrocínio da empresa que for, mas fica mais fácil fazer negócio não se conhece todo mundo, na verdade. Esses conflitos às vezes são resolvidos com um pouco de criatividade. Por exemplo, Marcus Ericsson, que hoje está na Indy e corria na Sauber, usava óculos de grau o tempo todo. E a equipe tinha patrocínio de uma fabricante de óculos, a Ray-Ban, ou no caso, Ray-Ban. Né? Como que eles resolveram isso? A equipe disse, não tem problema, você pode usar seus óculos de grau quando estiver circulando dentro do paddock, mas coloca então na camiseta do patrocinador. E aí todo mundo fica feliz. Um piloto, normalmente os que têm mais poder de barganha, pode negociar para não ter sua imagem vinculada a determinados patrocinadores, ou por crenças pessoais, ou por entender que aquilo não tem nada a ver com ele. E é claro que isso vai significar receber menos dinheiro, mas às vezes, ele impõe isso e a equipe tem que dar um jeito. No caso dos relógios que os pilotos usam, acontece uma coisa interessante. Dentro do paddock, como ele está a serviço, ele tem que usar o relógio que patrocina a equipe. Ainda que ele goste de outra marca e etc. Na casa dele, com os amigos dele, no restaurante, ele usa. Mas em serviço, na frente das câmeras, dando entrevista e etc., vai usar o relógio do patrocinador. Outro ponto que é discutido em contrato é o número de passes no paddock que um piloto tem. Tem pilotos, por exemplo, o caso de Max Verstappen, que viajam com seu pai para quase todas as corridas, e outros que vão sozinhos. Então, isso é negociado, porque esses passes são limitados. E aquele monte de gente ali dentro da garagem é uma quantidade controlada de pessoas. Então não é uma várzea, quem está ali por algum motivo. Lewis Hamilton, por exemplo, sempre chega ao paddock usando roupa de estilistas, amigos dele ou de causas que ele apoia. Isso ele negocia em acordos dele para promover essas roupas, essas grifes, essas causas. E isso provavelmente ele impôs no contrato com a Mercedes. Só que aí, do paddock para dentro, ele tem que se trocar e responder entrevistas e etc. sempre com as roupas da equipe. Todos os pilotos têm empresários? Nem todos. Alguns negociam diretamente seus contratos, mas num tanque de tubarões como é o paddock da Fórmula 1, é sempre aconselhável ter alguém de olho nos seus interesses. E normalmente alguém com bastante experiência. Por exemplo, Oscar Piastri trabalha com Mark Webber, Fernando Alonso trabalha com Flávio Briatore. E há empresários que cuidam às vezes de diversos pilotos ao mesmo tempo, como, por exemplo, o próprio Briatore ou Nicolas Todd, que cuida da carreira de Leclerc, já cuidou da de Felipe Massa e de outros. Os contratos podem prever, por exemplo, direito de preferência. O que significa isso? A equipe pode fazer constar no contrato, claro, fazer constar contanto que o outro tope assinar, que se o seu piloto receber uma proposta de outra equipe, ela tem direito de preferência contanto que consiga igualar a proposta. Os contratos também podem proibir atividades consideradas perigosas, como por exemplo, sei lá, esquiar, saltar de paraquedas, surfar com tubarões, ou andar de moto, como aconteceu com Juan Pablo Montoya, que todo mundo jura de pé junto sofreu uma fratura no ombro andando de motocross. E justamente para não poder ser acusado pela McLaren de um descumprimento contratual, disse que foi jogando tênis. Na época, Ron Dennis disse, não me importa o que os pilotos façam no seu tempo livre, se não pilota, não recebe. O que nos leva, inclusive, a uma pergunta que eu já não sei a resposta. O Magnussen estourou seus pontos na carteira, não correu em Baku sendo substituído por Oliver Behrman. E aí? Foi descontado do salário? Claro que isso depende do contrato e o contrato a gente não leu.
Os pilotos normalmente vendem já dentro do contrato negociado seus direitos de imagem e que ela seja explorada comercialmente para as equipes. Então vai ser normal que você veja as imagens dos pilotos vinculadas às apoiadoras da equipe, grifes, marcas de relógio, de óculos e etc. E as redes sociais? Então, normalmente as contas são dos indivíduos, dos pilotos, mas os contratos em regra têm alguma previsão de um mínimo controle e de um direito de pedir para que alguma postagem seja apagada. É óbvio. A duração dos contratos varia muito, mas há um código silencioso na Fórmula 1 que diz que quando é um multi-anos, normalmente é 3, sendo 3 composto por 2 mais 1. E esse 1 muda de acordo com de quem é a preferência, do piloto ou da equipe. Significa que quem tem o poder de fazer que o contrato seja de 3 e quem tem que engolir isso. Mas a gente já viu contratos de 4 anos, como o de Leclerc, ou contratos corrida a corrida, como o de Ayrton Senna em 1993 com a McLaren. Lembra dessa? E por fim, uma vez assinado, tá tudo certo? Então, nem sempre. Porque nós já tivemos casos de contratos assinados com anúncio feito para o piloto assumir o carro em 2013, no caso inclusive um brasileiro, Luiz Razia, e tudo deu para trás. Por quê? Porque não caiu o Pix. No caso, na época não tinha Pix, mas você me entendeu. Para evitar confusões que vêm de não o dinheiro não caindo, mas contratos assinados em cima dos mesmos direitos, com mais de um piloto concorrendo para a mesma vaga, e você há de convir comigo que não dá para fazer uma coisa dessas, existe na Fórmula 1 já faz um tempo o chamado painel de reconhecimento de contratos. Basicamente eu assino um contrato para correr na sua equipe, depois de assinado tudo certinho, tem que levar numa espécie de cartório o painel de contratos para que ele seja reconhecido. E aí, se depois aparecer um contrato para a mesma vaga no mesmo ano, o próprio painel vai dizer: escuta, mas seu fulano, você está assinado com o ADM do Splash and Go, você não pode ter outro piloto. Ou pode, mas você vai ter que primeiro, para esse aqui valer, trazer a rescisão do anterior. Justamente para evitar situações em que 3, 4 pilotos estavam assinados pela mesma vaga, todo mundo achava que ia correr, ninguém na verdade estava resolvido e a equipe ia fazer um leilão para ver quem pagava mais. Tá, Demi, mas você me prometeu o contrato do Senna e do Piquet, eu tô aqui esperando até agora para ver. Verdade. E eu vou te mostrar agora. Primeiro eu vou te explicar de onde isso veio. Há um imenso banco de dados da indústria do tabaco que foi disponibilizado alguns anos atrás. E dentro desse petabyte de informação havia contratos da Lotus, especificamente na época da Camel, 87, 88 e 89. A Camel continuaria na Lotus em 90, eu sei, mas é que não tinha mais brasileiro lá. Eu vou colocar os links para os dois aqui embaixo na descrição. O do Senna, acho que tem 19 páginas, o do Piquet tem 26. Mas aqui a gente vê algumas coisas bem interessantes. O editor vai colocar na tela aqui do lado, sei lá onde ele vai colocar, e eu vou lendo. Um retainer, ou seja, um salário fixo para reter o profissional, seria pago a Ayrton Senna na temporada de 87. 1,5 milhão de dólares americanos. E no caso de haver um segundo ano, não o segundo ano dele na Lotus, porque a gente sabe que ele correu 85, 86 e 87, mas um segundo ano dele neste contrato, que era de 87 com opção para 88, o valor seria pago de 1.650.000 dólares, portanto, 150 mil dólares de aumento, 10% a mais. Há também a previsão de um pagamento de 4 mil dólares americanos por pontos no primeiro ano e 5 mil, se aplicável, se houvesse um segundo ano, também por cada ponto. Não há previsão de pontuação para pódio, para pole, nem para vitória, mas há uma previsão de 250 mil dólares se Senna fosse campeão com aquela Lotus amarela. O contrato era de 1 mais 1 e as duas partes tinham a opção de renovar ou rescindir. Já o de Nelson Piquet, que por sinal sucedeu Ayrton Senna nesta mesma vaga quando o Senna foi para a McLaren e o Piquet veio da Williams com status de campeão, é um contrato bem mais robusto. Digo isso pela quantidade de definições. No final eu vou falar sobre definições e a importância delas para vocês, sendo bem mais detalhista. O contrato era para 2 temporadas. E detalhe, observe que há uma diferença entre temporada e ano, porque ele começa em 1º de janeiro de 1988 e vai até o primeiro dia subsequente
a última etapa do campeonato de 89, o que significa que dentro daquele mesmo ano, Nelson Piquet poderia testar por outra equipe sem descumprir o contrato. Afinal de contas, depois do dia seguinte da última corrida de 89, ele estava liberado. Isso explica, ou pelo menos pode explicar, por que, por exemplo, Carlos Sainz andará com a Williams ainda nesse ano no teste pós-temporada em Abu Dhabi e Hamilton não andará com a Ferrari. Possivelmente o contrato dele com a Mercedes vai até 31/12. Essa foi inclusive uma pergunta que eu fiz para Gabriel Bortoleto na entrevista coletiva quando ele foi oficializado na Sauber. Gabriel, como fica a sua relação com a McLaren? Acabou ou ainda subsiste alguma coisa? E ele diz: sou piloto da McLaren, farei as últimas corridas da Fórmula 2 e no dia seguinte ao Grande Prêmio de Abu Dhabi, na segunda-feira, estou liberado. Por isso, ele inclusive testará de Sauber na pós-temporada. Mas enfim, o salário do piloto. Nelson Piquet recebeu da Lotus o valor de $1,5 milhão americanos pela temporada de 88 e a mesma soma a mais pela temporada de 89. $1,5 milhão em cada. Só que no caso do Piquet, e talvez, não estou dizendo que é para fins tributários, o valor é discriminado. Desse $1,5 milhão, 900 foram pagos por serviços de pilotagem, excluídos os testes. 200 mil por testes e 400 mil por direitos de imagem. Às vezes, não sei, podia haver uma tributação diferente para cada uma dessas situações e ele preferiu alocar os valores de uma forma com que pagasse menos impostos. Havia ainda a previsão de um pagamento de $4 mil por pontos em cada uma das temporadas, 88 e 89, e um valor de $150 mil de bônus caso Piquet faturasse o campeonato em 88 ou em 89. Mas uma coisa é muito interessante no contrato de Piquet, e aí eu resolvi acrescentar isso no roteiro para falar para vocês. As tais das definições. O que é isso, afinal? Então, eu te dou 2 exemplos concretos que aconteceram num curto intervalo de tempo, na temporada de 91, e tiveram um tal de Flávio Briatore no meio, para você entender a importância de uma definição num contrato, especialmente na Fórmula 1. Primeiro exemplo, quando Schumacher estreou pela Jordan em Spa-Francorchamps, meteu um 7º lugar e chamou a atenção de todo mundo, Briatore correu atrás dele para substituir Roberto Moreno, que corria ao lado de Piquet na Benetton. Pois bem, Schumacher tinha assinado um pré-contrato com Eddie Jordan. E aí os advogados de Briatore perceberam um furo minúsculo, mas importante, no contrato. Porque o que Schumacher tinha assinado neste pré-contrato com Eddie Jordan para poder sentar no carro era assinar um contrato. Qualquer contrato. E não um contrato para ser piloto oficial de Fórmula 1 da Jordan pela temporada de 91 e sei lá, 92. Por isso ele assinou com a Benetton e quando Eddie Jordan percebeu, era tarde demais. Na outra ponta da linha, para colocar Schumacher no carro, eles precisavam se livrar de Roberto Moreno. E o contrato de Moreno com a Benetton dizia que a equipe tinha que disponibilizar para ele um chassi. Mas não falava em motor, caixa de câmbio, suspensão, pneus, combustível, nada. Só um chassi. E aí Briatore meteu essa em Roberto Moreno para fazer o desistir de resistir, levar o tema aos tribunais, porque senão o Briatore ia falar, beleza, eu levo para você um chassi. Deixa ele na garagem, e você não vai ter o que fazer, porque a minha única obrigação é levar o chassi, não é fazê-lo funcionar e virar um carro. Por isso que as definições contratuais são muito importantes. E, inclusive, tanto no contrato de Senna como no contrato de Piquet, eu, como advogado, vi um furo que é: as equipes tinham a obrigação de pagar $50 mil por ano para os dois, por despesas com viagens. E eu, se fosse advogado dele, teria inserido no contrato uma disposição dizendo, contanto que $50 mil seja a soma suficiente para que o piloto possa ir, na época, às 16 corridas do ano, voando de primeira classe e ficando em hotel 5 estrelas. Porque senão, você pega um espertalhão que nem o Briatore querendo te sacanear e na hora que vê, tá voando na classe econômica espremidinho para ter que pilotar um carro de Fórmula 1 amanhã, e ficar hospedado longe do circuito num hotel 2 estrelas fedorento. Sabe como é que é? É raro, mas acontece muito. Contratos fascinantes. E você divirta-se, se quiser, lendo do Senna e do Piquet com a Lotus. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E não se esqueça de deixar com a gente a sua hypada, essa nova ferramenta do YouTube para você mostrar para eles, pro misterioso algoritmo,
que gosta dos nossos vídeos, que gosta desse canal. E assim ele seguirá distribuindo nosso conteúdo internet afora. Para receber notificação de cada um dos nossos vídeos no instante em que cada um deles sai, temos grupos de Telegram e de WhatsApp onde você entra e passa a receber um push no seu telefone no instante em que eu publico cada um deles, além das breaking news que vão para o Instagram e os horários das corridas. Além disso, você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo a toda hora. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.